Olá, minha gente! Estamos começando mais um Pode Crer podcast. Esse programa que é feito para você, para te motivar, para te estimular, para te incentivar, mas sobretudo para te atrair a crer no único Deus poderoso. E o podcast hoje está super jovem. O Pode Crer hoje está mais jovem do que nunca, está com energia vibrante, porque a gente está com o nosso querido pastor Dudu, Eduardo Batista. Que prazer estar aqui com você, pastor. Prazer é todo meu, Gabi. Obrigado pelo convite tão especial. É sempre uma alegria rever você, rever o Vitor. Deus continue abençoando e que o conteúdo produzido aqui hoje sirva de modo eficaz para a sua vida, que te torne uma pessoa melhor, mais próxima de Deus. Aliás, tão próxima de Deus que sejamos capazes de dizer, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ô, glória! Amém. Alegria tá aqui. E você, Vitor, já sentiu a energia que está aqui hoje, né? A presença, com certeza, do Santo Espírito, que tem nos conduzido, né, para proclamar essa mensagem maravilhosa de esperança, de renovo. Você sentiu que hoje está diferente, né? Verdade, hoje está top, né, pastor? Você a conhece, Vitor? Conheço um pouquinho, só 20 só um anos. pouquinho, né? Mas hoje vai ser top. E um prazer estar com todos aqui mais uma vez, a gente poder compartilhar o Evangelho. Gente, eu preciso explorar ao máximo, no bom sentido da palavra, a presença desse querido pastor. O pastor Dudu é um pastor de jovens, não é? Departamental da União Leste. E a Igreja Adventista, ela tem toda uma dinâmica hierárquica. Eu acho que não cabe explicar aqui, mas se o senhor quiser, você fique à A grosso vontade. modo, para ser mais fácil de entender, são organizações, né? São estágios administrativos. Aí a parte administrativa que toma conta da Bahia e Sergipe é denominada de União Leste. O que é a União Leste? É a parte organizacional da igreja que administra todas as igrejas para Bahia e para Sergipe. E nesta área administrativa relacionada aos jovens, aí eu sou responsável pelos jovens, né? Você tem noção de quanto... Deve ter noção, mas eu sei que o número é alto, então não sei se você tem exato na mente, mas Não, quantas igrejas... Exato não tem não. São mais de 2.500 igrejas, são aí... Você tem 220 mil membros, né? Nesse total, Bahia e Sergipe, 220 mil adventistas aproximadamente. Em torno de 55% a 60% são jovens, né? Eu tô aqui, ele tá falando, eu tô aqui com riso de canto de boca, pastor, porque eu e Vitor tá aqui esse ano de forma específica em Salvador, tocando aí um projeto Sopão Solidário. Aliás, agradecer a Cascadura Industrial, que tem nos ofertado a oportunidade de estarmos aqui criando esse podcast, e ao Norte Studio, que tem nos apoiado. Também tem ofertado ao Senhor esse estúdio maravilhoso para que a mensagem seja propagada. Mas a gente está aqui na função de tocar 35 pontos de sopas, de sopão solidário, 35 igrejas. E eu estava aqui comentando com o senhor antes de começar que eu tô com toda a adrenalina e eu já não sei como lidar com isso. E você falou aí de muitas igrejas. Não dá conta. E muitos jovens, né? Muitos jovens, a demanda é muito grande, a gente viaja todo final de semana para atender, são inúmeros congressos, semanas de oração e treinamentos e por aí vai. Mas quando a gente percebe o resultado, o cansaço ele fica em segundo plano, porque é muito gostoso você ver o resultado que a palavra de Deus proporciona na vida daquele que a recebe, daquele que crê. E isso enche a gente de satisfação, de alegria. E o cansaço a gente descansa. Quando pode, dá uma descansadinha e toca o barco. E toca o barco, continua em frente. Amém. Mas uma pergunta que não quer calar é que para você ver resultado e ver de fato o poder do Espírito atuando em sua vida como um conduto, você precisa ser de fato um homem de Deus, né? Um pastor jovem que tenha uma comunicação com esses jovens membros e que eles percebam em você uma referência. É a máxima da vida, né, Gabi? Vitor, eu sempre digo o seguinte, que você não dá o que você não tem. Então, como é que você vai oferecer carinho se você não é carinhoso? Como é que você vai oferecer amor se você não tem amor no coração? Como é que você vai oferecer Deus se Deus não faz parte da sua vida? As pessoas, elas percebem, hoje é muito fácil identificar, você percebe o indivíduo quando ele está sendo original, quando ele está sendo sincero, você percebe... As pessoas têm uma percepção hoje muito aguçada, né? Talvez essa vida dura que a gente tem no cotidiano gerou em nós essa capacidade de perceber quem que está querendo passar a perna, quem que está
quem que está sendo verdadeiro. Então, o brasileiro ele tá cada vez mais aguçado. Mais esperto, né? Mais esperto, né? Eu sou carioca, falo esperto. Ele mais fala, esperto. Ele fala mulher, pastor. E ele não gosta quando eu digo mulher. Você fala mulher, pastor? Mulher não. Você fala não. Mulher. Mulher. Fala aí, amor. Mulher. Mas é isso, e a gente vai aproveitar e justamente explorar esse tema aí da fidelidade, da coerência, da entrega. E antes de começar nesse tema, eu queria saber o maior desafio que o Senhor percebe como líder, como pastor, como um homem, como um ser humano, mas sendo colocado nessa posição de referência. Eu sei que talvez nós, jovens, não coloquemos naturalmente as pessoas como referência, porque só há um Deus, só há um pastor. Mas nós temos necessidade de ter essas pessoas como exemplo, de ter... No futebol se tem as pessoas que você olha e fala, quero chegar lá. E existem esses homens, espiritualmente falando, que os jovens olham e ouvem o que está falando, porque percebem essa harmonia entre o viver e o falar. E como o Senhor bem disse, está cada vez mais fácil falar de Deus. Mas cada vez mais a gente percebe no mundo uma dificuldade de ver o fruto do Espírito. Então parece que as pessoas falam muito de Deus, mas está tudo muito relativo. As pessoas falam muito de Deus, os líderes com frases de efeito muito bonito. E tem horas que eu mesmo entro em crise, meu esposo sabe, porque é muito difícil. Tem horas você perceber... Bom, eu quero ouvir esse pastor. Não, eu não quero ouvir esse pastor. Mas por que você não quer ouvir? Não é contra a palavra, mas é que eu não consigo ouvir a palavra do que ele está dizendo, porque eu percebo na vida algo que bloqueia a minha audição. Qual a maior dificuldade que o senhor percebe sendo um líder de Deus, pastor, nessa responsabilidade? O jovem, ele tem, já que estamos falando especificamente do jovem, ele tem um estereótipo, né? Foi transmitido um estereótipo de crente para o jovem da seguinte perspectiva. Ser crente é o cara ser triste, ele ser infeliz, a religião é um fardo, a religião é um limitador, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Aí ele começa a perceber que nesse estereótipo que para ele foi transmitido, ser crente é ser triste, ser crente é ser infeliz, ser cristão viver habitolado, viver dentro de uma bolha onde você não tem contato com o prazer e com a alegria de viver. Só que quando ele percebe um modelo, não, esse cara é sorridente, esse cara é feliz, esse cara é esportista, esse cara se dá bem com as pessoas, esse cara ele não se veste igual incoerentemente. Então existe um comportamento que é diferente. Se ser crente é ser legal, assim, descontraído e de bem com a vida, então a religião não é aquele estereótipo que me venderam. Pode ser, de repente, alguma coisa legal a ser experimentada. Então o jovem hoje precisa de uma referência aonde ser cristão é sinônimo de ser feliz, e de fato é. E de fato é. Mas venderam um modelo no passado de que o crente era um alienado, um indivíduo incoerente do jeito de se vestir, incoerente do jeito de falar, incoerente. E aí acreditava-se que a vida cristã havia se tornado uma prisão. Não, eu não quero fazer parte dessa prisão, eu quero liberdade. Só que quando a gente descobre o verdadeiro sentido da vida cristã, a sua vida ela se enche de uma alegria constante. Não são momentos de alegria quando se bebe, momentos de alegria quando se fuma, como se vai para balada e tal. Então, são relances de alegria que te trazem efeitos colaterais. Mas a vida do crente são momentos perenes de alegria que vão se perpetuando. Não é um ponto, é uma linha contínua. Não é que você não tenha problemas, mas é que você, mesmo em meio aos problemas, você percebe um significado maior, você se percebe um apoio, enfim, você consegue descobrir o verdadeiro sentido da vida cristã e, consequentemente, perceber que era diferente daquilo que tentaram transmitir para você. Nossa, então quanto tempo que eu estou perdendo por não ser este cristão que Deus quer que eu seja, diferente do estereótipo que me venderam. Há né? possibilidade de ser plenamente alegre sendo cristão. É isso que eles descobrem. Até porque a alegria do cristão é Deus, é a presença de Cristo, né? E tem gente que é incoerente no processo de análise, né? Tem gente que acha que santidade está relacionada à seriedade. Seriedade. Né? Tipo assim, quanto mais carrancudo você for, mais santo você é. Quem muito brinca
não tem consagração. Será que é porque já tá com medo de brincar um pouquinho e cair? Não, e se for nessa perspectiva, veja bem, aí eu sou crente, moro num apartamento e eu sou carrancudo, eu viro com a cara amarrada, fechada, porque isso é sinônimo de santidade. Aí tem um cara do lado de lá que ele escuta uma música autona, que ele brinca com os filhos, que ele pula no sofá e que ele toma uma cachaça, ele daqui a pouco tal, e dorme e sorri, e ele comemora o futebol. Nossa, parece que esse cara tá mais feliz do que eu. Aí você vira pra esse cara e fala assim, vamos lá pra minha igreja? Aí ele fala assim, cara, leva mal não, mas pra ser membro da sua igreja, você é triste do jeito que você é, eu prefiro a vida que eu tenho, que parece que eu sou mais feliz. Você vive amarrado, cabisbaixo, triste, e é uma mania de dizer que tudo não tá na prova. Como é que você tá? Tô na prova. Não é prova miserável que não acaba nunca, mano. Que prova é essa que não termina? Pior que o Enem, mano. Tá doido? Então, quer dizer, não há alegria no viver cristão. E isso é diferente, porque quando você olha para a figura de Cristo, Jesus é uma pessoa alegre. Se não fosse alegre, não teria crianças sentadas no seu colo, porque as crianças não se aproximam de gente carrancuda, de gente que não sorri, de gente que tem um semblante pesado. As crianças se assustam. Você pega um camarada assim, bem sisudão, aí estende ele a mão pra pegar a criança do colo de uma... Mas essa criança não vai nem a palma, nem a decreto. E parece que essa questão do que vai no coração é transmitido, né? Porque aqui a gente fala pra pessoas que têm seus estereotipos, sua forma de viver. Então tem pessoas, o pessoal sulista, por exemplo, a gente estava lá no sul, é um pessoal mais sério, mas com coração leve. Sim, né? Pode não viver dando gargalhada, com aquelas também brincadeiras sem noção, fora de hora. Não é uma questão de equilíbrio, né? É uma pessoa leve e a criança, ela realmente percebe isso. Você sabe que eu sou uma pessoa bem criteriosa, disciplinadora, e acho que é uma característica, né, amor? Disciplinadora. Mas atrai as crianças. Fui professora ano passado de quase 400 alunos e há uma força de atratividade. Eu creio que é essa alegria que a gente descobre que é constante. Porque a certeza de que, seja no vale, seja na luta, seja na prova, nós já temos a vitória. Nós estamos com o melhor, que é Cristo Jesus, né? Com certeza. Agora, se a salvação não é o suficiente, se o evangelho não é o suficiente para te fazer uma pessoa leve, então você conheceu o evangelho errado. Pronto. Então, se a sua religião não é aquela que te traz paz, se o teu estudo da Bíblia não te forneceu a paz, a estabilidade, o equilíbrio emocional... Então você não estudou do jeitinho que tinha que estudar, não conheceu a essência do jeito que tinha que conhecer. Se o Cristo que você professa ter aceitado não proporcionou para você alegria, note, não vamos confundir as coisas, né? É paz no meio da tempestade, não é ausência de tempestade. Cara, acho que essa é a maior riqueza, não é, Vitor? É paz no meio da tempestade. Nossa, a casa tá caindo. Pode cair o mundo, diz a música do Novo Sol. Mas eu estou em paz. Então, por isso que a Bíblia chama de uma paz que excede o entendimento. Cara, não dá pra explicar. Mano, tá tudo dando errado. Cara, você tá com câncer, mano, e você tá em paz? Não, eu tô em paz, porque nesta fase aqui, de passar por este mundo, eu tive câncer. Mas, mano, isso aqui é só um processo de transição. Daqui a pouco eu tô no novo céu, na nova terra, onde habita a justiça. Se a minha esperança se resume somente a esta vida... Eu sou o mais miserável dos homens. Eu sou o mais miserável dos homens. Porque é muita futilidade, ô Vitor, você acreditar que Deus te criou, cara, pra você viver 60 anos, 70 anos. Mano, o que Deus tem na cabeça de me criar... tipo assim, eu vou te dar 70 anos para você lutar por um emprego, para você lutar por um carro, para você lutar por algumas roupas de marca e para você, assim, pisar nos outros ou ser pisado para conseguir sua casa própria, para conseguir vencer na vida. Aí tu luta a vida inteira por uma coisa que você acredita ser sinônimo de sucesso. Aí tu luta pelo teu carro do ano, tu luta pela tua casa própria, tu luta pela roupa legal, tu luta por viajar, para colocar tudo isso no Instagram, em evidência, para todo mundo ver que você tá tendo sucesso, que valeu a pena, e você passa a vida inteira lutando por um pedaço de terra. Aí quando chega no final da vida, que você consegue, tá na hora de morrer, e alguém vai lutar para ficar com o que você conquistou. Então, cara, na moral, loucura, né? Se eu fui criado para vir a este mundo para lutar por um pedaço de terra e um carro, mano, que Deus miserável é esse que me criou sob essa perspectiva. Então é muita falta de criatividade de Deus me criar para viver 7 décadas, 8, 9, no máximo 90 anos, se der tudo muito certo.
viver 90 anos para lutar por esse negócio que eu não vou nem usufruir durante muito tempo. Quanto tempo você vai levar? Né? Depois dos 80 é canseiro e enfado. Diz a Bíblia, né? Aí você vai olhar para trás, vai ver que a família te abandonou, você vai ser jogado num asilo, se tiver condições para isso, o pessoal vai ficar lutando pelo pouco que você conquistou. Aí a pergunta é a seguinte, se isso, é como a Bíblia diz, né? Se a vida se resume a isso aqui, eu sou o mais miserável dos homens. Se a nossa esperança está firmada só nisso, pode, né, não pode. Então é só de passagem. É só de passagem. Agora a gente fala nesse aspecto e eu costumo dizer, para pessoas que têm um mínimo de lógica, a gente está falando de uma massa da humanidade. E tem pessoas que de fato são massa de manobra, não porque querem, mas porque ficaram limitadas a receber o que lhe é passado. Então, quantas pessoas estão entrando em igrejas com o desejo de estudar, de descobrir, de serem estimuladas, mas lhe é dado o arroz e o feijão e a dificuldade de examinar a Bíblia. Por quê? Porque o próprio líder não estimula, porque o próprio líder não é uma referência. Então, eu costumo dizer, uma pessoa que no mínimo vai a uma faculdade, sem demérito nenhum a quem não vai, mas que está aguçando a mente, o exercício mental do examinar, do estudar. O próprio Cristo diz, examinais as escrituras, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Quando a gente pensa nas pessoas que não têm essa oportunidade de olhar a vida com essa lógica que o Senhor relatou, que é muito simples. Pô, que Deus seria esse que ia te criar para fazer tudo isso e de repente morrer? Então a gente pensa nas pessoas que estão limitadas e precisam de referências para o estímulo do conhecimento. Ou que, no mínimo, sejam líderes fiéis à palavra de Deus para dar a elas, ainda que seja pronto, o caminho das pedras. E aí eu venho com a mente para alguns jovens da Bíblia. Por quê? Porque diante das dificuldades, das suas limitações, sejam elas cognitivas, emocionais, financeiras, profissionais, de local, de mundo, de lugar onde vive, essas pessoas, como José, como Daniel, diante das limitações, eles conseguiram continuar firmados e com um olhar lógico, de sabedoria, de firmeza, de propósito. E me parece que hoje, principalmente como jovens, o que seria jovem hoje, pastor? Que idade? Até 35, né? Porque eu sou jovem, né? Não, vamos estabelecer uns critérios ele aqui. gaguejou. É jovem de idade ou jovem de mente, né? Jovem de mente, ele ultrapassa a questão cronológica. Fisiológica. Né? Fisiológica, mas a gente tem classes de escola sabatina na igreja que classifica as faixas etárias, né? Então, você tem os adolescentes de idade X a Y e tal. Jovem, a gente tem caracterizado como 16 a 30 anos. Me tirou. Né? Mas isso na classe administrativa de estudo da Bíblia. Todavia, né, eu me considero jovem, né? Nós nos consideramos jovens. Não é possível, né? Não é possível, né? Que a casa tá caindo assim com tanta facilidade. Mas eu perguntei isso até para descontrair, porque aqui eu tenho uma referência de um jovem que nos chama muita atenção, que é o José, e numa situação em que para o homem é muito difícil, né? Eu tenho 2 cariocas aqui comigo, são cariocas, né? E esses dias a gente até conversava sobre as mulheres mais bonitas do Brasil, a gente morou no Líbano, eu disse que o árabe é um homem muito bonito, não é mais bonito que meu esposo, né, amor? Mas ainda bem, né? Mas o José, ele dá um exemplo aqui de muita firmeza, de muita consciência do Deus que ele estava servindo. Esse Deus que tinha uma lógica no trabalhar. Né? A gente sabe que José foi um jovem que foi jogado numa cisterna pelos irmãos e foi vendido e levado para o Egito. E diante daquela situação, longe do seu país, da sua família, de tudo que ele estava vivendo, ele encontra uma situação em que podia ser um aconchego, um afago, um suprimento para a sua ausência, para o seu vazio, para a carência, para o medo, para os questionamentos, para as dúvidas que ele vivia. E aqui eu estou falando para as pessoas que têm essa limitação em enxergar um Deus que é muito simples, um Deus que é muito lógico, um Deus que não busca dificultar a situação para que você ache que tem Deus que está resolvendo. Então eu tenho que ser crente, eu vou dificultar. Eu tenho que ser carrancudo. Não, eu tenho que ser assim. Não, você tem que ter Cristo, e depois que você tem Cristo, tudo acontece. E parece aqui que José, ele foi muito espontâneo, porque ele foi colocado na casa de Potifar,
e a mulher linda e maravilhosa de Potifar simplesmente deu em cima de José. E José fala aqui em Gênesis 39:9, pastor, como cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A gente sabe que, continuando a ler, ela chega a rasgar a roupa de José e José sai correndo. É perna para quem te quer. Porque se ficar o bicho dizer pega. que a mulher do Potifar, essa mulher que agarrou essa tarada, ela é mulher cansada, né, mano? Eu acho que ela era cansada, que ela vivia falando, José, deita-te comigo, deita, toda hora queria deitar. Uma mulher cansada, né, mano? Você atribui isso a uma tentação, assim, o inimigo usando... Cara, eu sou apaixonado pela história de José. A história de José, ela não está em vão na Bíblia, ela ocupa a maior parte do livro do Gênesis. Se você for perceber, a história do José, ela tá sendo assim suprema dentro do livro do Gênesis. Por que tanta atenção para a história do José? José é um tipo de Cristo. José foi vendido como Jesus foi vendido, José foi rejeitado pelos seus irmãos como Jesus foi rejeitado pelos seus, ele veio para o que os seus não receberam. José foi preso, Jesus também. José foi injustiçado da mesma forma Jesus foi. Tentado, né? Você percebe que José termina no palácio. Jesus terminou seu ministério, está lá no palácio, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a história de José, ela é bem equivalente à história de Jesus. Só que eu gosto do José por uma série de motivos. Assim, se for listar aqui, esse podcast vai virar um mêscast aqui, mês glória. todo aqui. Mas deixa eu te falar por que eu gosto do José. Primeiro, porque ele não tem a desculpa de que muitos utilizam. O meu lar foi assim, o meu lar foi assado. O lar do José era um lar complicado. Pensa num lar ruim. O lar de José. Vamos analisar? Primeiro, o José era um filho preterido pelo pai. Era o queridinho do papai. Isso criou no lar de José uma aversão por parte dos irmãos. A Bíblia é clara quando afirma que os irmãos de José odiavam José por causa do posicionamento do pai. O pai, Jacó, ele se posicionou de um modo errado. Porque por mais que ele gostasse do José mais do que os outros, ele não tinha o direito de exibir isso. E por que o Jacó gostava mais do José? Porque o José, ele parecia com a mãe que estava morta. Que ele era apaixonadíssimo, que ele amava loucamente. Tanto é que quando a Bíblia faz referência à beleza da mãe de José, usa as mesmas palavras para fazer referência à beleza do José. Ou seja, a beleza de Raquel era igual à beleza de José. Era como o pai o via, né? Exatamente. E quando o pai olha para José, quem que ele enxerga? A Raquel. E com medo de perder o José, ele tranca o José dentro de casa. O José não sai para não sofrer nenhum acidente, para não acontecer nada. E ele trata o José numa redoma de vidro. Porque ele olha para José e ele lembra da mulher amada. E ele entrega para José um vestido, uma roupa, que era, na época, uma vestimenta de príncipe. E se você fosse estabelecer um exemplo, é como se você estivesse dando um Hugo Boss, um Armani, para o José vestir, e um terno da Colombo para os outros irmãos utilizarem. Da 25 de março? Né? Mas é da 25 de março. Mas eu amo, hein? Você chega para o José, você vai comer só chocolate suíço e belga. Os outros vão comer sonho de valsa e tal, não sei o que, não sei o que. José, você vai assinar o documento com uma Montblanc. Todos os outros com a Bic, no máximo uma Bic de 4 cores. Então, ao perceber esse tratamento diferenciado por parte do pai na direção de José, os irmãos ficam furiosos. Mas quem que criou esse ambiente maldito? O próprio pai. O próprio pai. E a família estava tão atravessada que você percebe que o descontrole, a desestabilidade dessa família, José era um cara, o Jacó era um cara que tinha nada mais, nada menos que 4 esposas. Então, qual é a família que subsiste com 4 mulheres dentro de casa? É um processo assim. Com uma já é... Não, e como se não bastasse, além de ter 4 mulheres, significa que tem 4 sogras, mano. Imagina só que perturbação. Eu acho que essa é a pior parte. É a pior parte. Então, olha o cenário em que o José, ele é desenvolvido. Ele se cria dentro de um cenário de ódio, de disputa, de uma família toda errada. Né? Você tem um pai egocêntrico que os 2 filhos
assassinam todos os siquemitas, porque o príncipe de Siquém estuprou a Diná. E aí, revoltado, os caras vão lá, 2 deles, e assassinam todos os homens de Siquém. Uma chacina. E quando o Jacó vai reclamar disso, ele reclama na seguinte perspectiva: o que vão fazer comigo agora? O que vão pensar de mim? Cara, ele não está preocupado com os filhos, ele está preocupado com a reputação dele. Então você percebe que ele é um pai que não se posiciona, porque o Rúben, o mais velho, se deita com uma das concubinas dele e ele nunca tocou no assunto. Ele só vai tocar no assunto no dia da morte, quando ele está no leito de morte, ele chama o Rúben e fala assim: Rúben, você fez isso. Cara, agora que você vem falar sobre isso? Agora ele também enganou, né? A vida inteira. Será então que você isso... percebe um cara que engana, um cara que não se posiciona em frente ao o erro dos filhos, quando se posiciona, não está zelando pelos filhos, está zelando pela sua reputação, que vai ser colocada em xeque diante de toda a comunidade. É um cara que privilegia o José em detrimento dos outros. Um lar difícil, desequilibrado, que tinha tudo para formar um José louco. Verdade. Pior, né? José louco. Mas quem que é o José? José é um cara equilibrado. Quem que é o José? José é um cara temente a Deus. Quem que é o José? José é um cara extraordinário. E por isso que eu sou fã dele, porque ele tinha tudo para dar errado. E deu certo. E deu certo. Mas E quem passou para ele, pastor, essa ideia? Quem que foi uma referência para ele nesse lado espiritual? Cara, eu penso que Deus ele se revelou para o José, como a todas as pessoas ele faz, e o José assimilou isso. O José assimilou, ele foi de coração aberto, porque por mais que o pai tenha errado, existia o processo de transmissão de pai para filho, que é chamado teologicamente isso de pique-a-bode. Você transfere o conhecimento que você tem para os seus filhos. E a despeito da referência negativa que o pai representou, a despeito disso, o pai transmitiu coisas boas para ele. É isso que eu ia falar. E essa transmissão de coisas boas, desse conhecimento que ele teve, eu estou falando dos aspectos negativos que poderiam ser usados. Por que eu estou citando os exemplos negativos? É claro que tem um monte de aspecto positivo. Eu estou citando os exemplos negativos para frisar o jovem de hoje, que apanha os exemplos negativos para usar como muleta para desculpar todo o seu fracasso presente. Não, eu sou assim porque meu pai fez isso, eu sou assim porque na minha família era assim, eu sou assim porque eu cresci na favela, eu sou assim porque eu não tive educação, eu sou assim porque eu estudei escola pública, eu sou assim porque minha mãe não me ama, eu sou assim porque não me deram oportunidade e tal. Mano, se o José fosse olhar os lados negativos para utilizar como desculpa, ele teria diversas bengalas para se apoiar e ter uma vida medíocre. Mas ele não. Ele, a despeito de toda a dificuldade que ele enfrentou, ele preferiu frisar no lado bom. O aspecto de Deus que se manifestou na vida do pai, porque embora o pai tenha cometido todos esses erros, era o pai que deu para ele o exemplo da luta do Vale do Jaboque, de quando Deus o abençoou, quando Deus lhe fez promessa, trocou o nome dele de Jacó para Isaac e tal. Então existia todo um legado divino sobre a responsabilidade de Jacó, que José resolveu assimilá-lo ao invés de assimilar os problemas. E na vida hoje a gente tem que fazer uma escolha. O teu pai não é perfeito, a tua mãe não é perfeita, o teu pastor não é perfeito, ninguém é perfeito. Então você tem que escolher o que você vai utilizar como elemento que vai contribuir para o teu desenvolvimento. E o José resolveu segurar o lado bom da coisa. Não, eu vou assimilar a fé do meu pai, eu vou assimilar o Deus do meu pai. Eu sei que o meu pai vacilou e tal, mas eu vou pegar o que de bom ele me deu. E assim mano. Você precisa fazer essa escolha. Inclusive, o Jacó, ele pagou ali 14 anos para ter a mulher que amava. 14 anos. E quando eu penso nisso, eu penso num José que agora no Egito suportou muitos anos ali na prisão, no Egito. E com certeza ele sabia da história do que o pai tinha vivido. Então aí uma referência também de uma bênção de exemplo do pai, né? Um pai resiliente. Sim. Porque você suportar 14 anos para ter a mulher que você ama, porque ele foi enganado, assim como ele enganou, né, a Esaú, mas... Não só nesse momento, mas como o pastor experimentando o próprio veneno, né, mano? Exatamente. Mas o pastor mencionou a questão dele dele também ter tido resiliência na questão, não só desses 14 anos, mas também da luta com Deus, né, com o próprio Deus, e ser abençoado. Não, mas eu tô tentando ligar, porque a gente ressaltou aqui as dificuldades de uma família desestruturada e o amuleto dos jovens, né? É o jovem mimimi.
né? Lá na escola dizia que é a geração TikTok. Esses dias a gente foi lá no Palmeiras, no CT, e o treinador dele, antigo, falou assim, Vitor, os caras aqui hoje são TikTok, velho, me desce aí pra ensinar como é que faz, que a gente jogava no chão, rachão, no campo de barro, você lembra? De areia, e fazia mão trocada e pulava, os caras hoje não querem saltar aqui nesse campo macio, rapaz. E eu particularmente não gosto quando se refere aos jovens de hoje, assim, eu acho que começa a estereotipar, isso não é legal. Mas, de fato, a gente percebe que nós vivemos uma época em que nós temos menos resiliência. E sempre levando isso para o aspecto espiritual, se a gente acha que não é capaz, porque a nossa mãe não nos ama, porque a gente tem menos dinheiro, porque a gente tem menos condição, por que a gente então vai ser capaz de amar a Deus? Por que se Deus é perfeito, mas a gente tem muitos questionamentos sobre esse Deus diante do mundo que a gente vive. Né, pastor? Nem todos conseguem chegar num nível ainda de ver Deus na sua maneira bonita, plena, porque o pecado e o diabo criou uma mancha muito grande. Então, se os jovens criam um amuleto dentro de casa e no seu aspecto comum, quanta desculpa ele não tem para falar sobre um Deus que ele nem vê? Então, fica muito mais fácil o jovem não se firmar. E a história de José, ele fala sobre isso, né? Assim, na questão de que ele não deu desculpas para ser infiel a Deus, né? Que eu acho que é o que a maioria dos jovens hoje buscam, né? E desculpa não faltava. Se ele quisesse fazer uma listagem de desculpa, vamos lá. Sim. Você citou o exemplo aí da mulher que tentou tomar posse dele, rasgou as roupas dele, e tentou seduzi-lo e tudo mais. Então vamos lá. José estava numa terra onde Deus não era adorado. José era o membro da igreja no lugar onde não tinha igreja. Seria hoje, né? Tipo assim, eu tô na minha igreja aqui, mas eu mudei de estado, então não tem igreja lá, ninguém tá me vendo. Então não tinha ninguém da igreja vendo José, não tinha ninguém anotando o que ele estava fazendo. Se ele fizesse alguma coisa de errado, ninguém o levaria à comissão da igreja. Ele não seria disciplinado, removido ou excluído. Não tinha pequeno grupo. Não tinha pequeno grupo. Não tinha nenhum constrangimento. Não tinha ninguém do coral. Ninguém estava vendo. José estava numa terra onde não havia ninguém que professava a fé dele. Ele era o próprio representante. Ele era o próprio representante. Então é o seguinte, ele poderia relativizar, como a juventude faz o processo de relativar. Molhou aí, relativizar as coisas. Relativizar as coisas. Aqui eu fiquei preocupado, aqui molhou a Bíblia aqui, ó. Só um pouquinho. Mas beleza. Então, tudo relativo e tal, não sei o quê. Então, veja, não tem ninguém da igreja aqui. Não tem ninguém me vendo. E outra coisa, vai ser só uma vez, cara. A mulher é minha chefe, mano. A mulher é minha chefe. Ela manda, eu obedeço. Então, de qualquer forma, desculpa, né? qualquer forma, eu não estou obedecendo a minha chefe, ela não está pedindo que eu faça um serviço especial para ela. Então, o que me custa fazer um serviço especial para ela? Não é ela que manda, então, e eu não sou escravo aqui, eu sou escravo. Batseba foi nessa linha aí, pastor? Eu sou escravo para fazer o que ela... Então, você percebe que ele teria uma quantidade significativa de desculpas, né? Ou ele, se fosse bem do dia de hoje, cara, eu faço agora, depois pede perdão a Deus, Deus perdoa. Não, mas a gente pode atribuir como assim, a gente está falando agora para algum jovem aí que está ouvindo e que nem ele ainda tem consciência de que ele está se sabotando. Ele acha que realmente está agindo daquela forma e que tem coerência em agir daquela forma. Então ele sai com os amigos da faculdade, todo mundo naquele dia toma uma cervejinha e ele nunca bebe, mas tem tanta teoria por aí de que é a quantidade, né? Não é o álcool em si. Então um copo de cerveja, né? Que mal faz. De vinho. Será que esse jovem, ele já foi realmente convertido a ponto de compreender que não tem a ver com o que é mandado, mas com o corpo dele em resposta à adoração a Deus? Sim, e ele usa de sabotagem ou desculpa. A maioria dos jovens hoje da igreja, o que é que o senhor remete? É por isso que o José se levanta como um exemplo. Porque ele tinha tudo corroborando para que ele praticasse alguma coisa errada que fosse considerado como normal. Então, se ele se deita com a mulher do Potifar, normal. Se ele bebe com os amigos depois da aula na sexta-feira à noite, normal. Se ele faz sexo antes do casamento, normal. Se ele emite se ele conta uma mentira, normal. Se ele usufrui de um relacionamento financeiro para tirar vantagem disso, normal. Se ele trai a esposa, normal. Então a gente vive num mundo onde essas coisas se tornaram normais.
Só que o indivíduo que é conhecedor, como José era, Perfeito. aquilo que parece ser normal para o mundo, para ele não é, porque o normal dele é diferente. O normal dele não está vinculado ao que é errado. O normal dele está vinculado a um princípio que ele aprendeu numa vida subserviente a esse Deus. Então, o que é normal para o José? Normal para ele é ser fiel a Deus. Ou seja, não é normal para o José as coisas erradas que são praticadas. Qual é o problema do jovem hoje? É começar a dar normalidade para aquilo que é errado. Psicologizar o pecado. Não, isso aí o pecado nem mais é chamado de pecado, é chamado de erro, de vacilo, de coisa. Cara, eu dei um vacilo e tal, não sei o quê. É nesse ponto... Então, você começa a tirar a malignidade do pecado como se e a consequência destrutiva, como se né, fosse, professor? assim, algo não tão nocivo, né? Isso é você perigoso, lidar né? com o pecado como se ele não fosse tão destrutivo assim, quando de fato é. E é nesse ponto que eu queria chegar. A gente está falando de jovens, mas José, você falou que para José não é normal. Porque José era um jovem cristão. A palavra cristão não existia na época. Sim, mas ele... Existe no nosso conceito agora. Ele era temente a Deus. Ou seja, ele tinha princípios. Não era um simples costume. Era mais do que costume, era princípio. Tinham valores, né? Na verdade, ele tomava decisões baseadas em algo, né? Sim, mas baseado os princípios baseado na educação que ele recebeu do pai, né? Bíblico no sentido de ter um livro escrito não existia ainda. Não existia um livro escrito como nós temos hoje. Mas passava os valores, mas os né? valores eles eram passados de pai para filho. Então isso criou no José um temor a Deus e a sua lei. De modo que ele sabia que era errado deitar-se com a mulher do José. E por isso ele fez aquela alegação. Como eu faria tamanho mal contra o chefe, né? E acima de tudo contra o meu Deus. Adultério era um pecado sim, contra Deus, sim. Né? Aí você percebe que o que está em jogo aqui é fazer mal, é sentimento. José não é um jovem que faz por fazer as coisas certas, ele faz porque ele ama. Perfeito. Então, eu amo a Deus, como é que eu vou fazer tamanho mal a quem eu amo tanto? A vergonha de entristecer a questão que está em jogo Deus. hoje Alguém que ele ama. É o quanto você ama a Deus. Isso tem me chamado muita atenção, pastor, porque nas pequenas coisas, né, eu costumo falar, tô falando sempre a meus filhos, ano passado eu tinha algumas situações e querendo sempre aprender mais. Situação simples, às vezes a gente como mulher passa ali na rua e vê uma Xuxa, tá precisando para prender o cabelo, e eu simplesmente baixava, tá no chão ali, urgência, às vezes chego na academia, não tem a Xuxa e peço algum Xuxa é o que prende o cabelo. O prendedor de cabelo, Xuxa um elástico. Tá acostumada a rainha do baixinho, né? Acha uma Xuxa, mas como assim uma Xuxa? Um prendedor de cabelo. E aí eu pegava e prendia, e eu lembro que no ano passado, o Espírito Santo trabalhou muito comigo nesse sentido. Não é sua. Não tem dono, mas você vai colocar no lugar. Então, se eu achava no chão da academia, no chão da escola, e é impressionante porque a escola tem gavetas, alunos esquecem, mas eu tô falando de um elástico de cabelo que eu vi às vezes no chão, e eu comecei a perceber que surgia em mim um incômodo e uma vergonha pela ideia de que o Cristo que me acompanha, que está ao meu lado o tempo todo, podia não estar se agradando, não porque ele é tirano, porque ele é mandão, mas porque ele estava me protegendo de estar fazendo uso de algo que não era meu. E quando eu tenho a consciência, eu preciso agir de acordo com essa voz que fala comigo. Você falou de valores. Não existia o papel escrito, mas a palavra ela ainda pende de estar escrita, não é? Uhum. E às vezes hoje a gente tem a palavra por escrito, mas ainda assim a gente consegue ver brechas para não cumprir e não passar os valores de Deus para os nossos filhos, para os nossos vizinhos. Ou seja, José nem escrito tinha, mas a palavra era a mesma. E foi passado de Jacó para ele. Isso era tão forte. A palavra, né? A palavra em José era tão forte. Foi inculcado. Você tocou no assunto aí da palavra, mas isso era tão forte para José, tão forte, que você não vê José se comportando como crente de hoje. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Todo dia você quer que Deus fale contigo. Quantas vezes Deus falou com José? Uma vez. Boa. A vida inteira. Falou uma vez. José, por intermédio de um sonho, o sol, a lua, 11 estrelas vão se encurvar diante de você. Os feixes se encurvarão diante do seu feixe. Ponto. 17 anos de idade. Bastou. Nunca mais. Nunca mais. Ele só foi ter algum outro tipo de revelação lá na prisão, com outro sonho das 7 vacas magras que devoraram as espigas fortes que devoravam as... Enfim,
José não é aquele cara que fala assim, Senhor, cadê o Senhor? Fala comigo. Senhor, cadê o Senhor? A palavra de Deus é tão forte para José que bastou uma vez. Bastou uma vez para José viver em função do foco que Deus lhe deu a vida inteira. Deus falou uma única vez, o sol, a lua e 11 estrelas vão se encurvar diante de você. José acreditou tanto nisso que ele não precisou escutar isso nunca mais. Isso não quer dizer que ele não teve momentos de dificuldade, né? De fraqueza, não, de ele tristeza. teve muitos momentos de dificuldade, mas ele nunca duvidou da palavra. E foi falada uma única vez. A gente fica todo dia, fala comigo, deixa eu escutar o Senhor, não sei o que é isso. Cara, Deus não já falou? Se ele já falou, ele precisa ficar repetindo, você não acredita nele o suficiente para acreditar que uma única vez dito já é o suficiente para você achar a rota, o caminho. Isso é forte, e você percebe que nada tirou o José do foco. Verdade. Nada. E não é só quando a gente tá com um probleminha ou com a dificuldade que precisa ficar pedindo. Parece que hoje, quando as oportunidades chegam, no fundo a gente quer ouvir Deus falar diferente, então a gente pede novamente para Deus falar, sendo que ele já falou. Deus falou uma vez na palavra que o sábado é um dia para ser guardado. Ponto. Acabou. E eu lembro que quando o Vitor foi tomar a decisão dele, ele me perguntou, eu não poderia jogar no sábado e pegar esse dinheiro e devolver e tal? Eu falei, não, você não poderia. Mas você, como homem, tem o direito de fazer isso. Mas não é o que a palavra manda. Olha só, Deus não apareceu para Vitor e falou, você vai ter que largar o futebol. Não, tá na palavra. E eu sei que tem assim, eu sempre estou refletindo nisso, porque a gente não vive vendo Deus todos os dias para nos reanimar, para nos relembrar de que o sábado é mandamento. Então a gente tem que continuar nisso, mesmo nos momentos de dificuldade, nos altos e baixos. E parece hoje que qualquer oportunidade que surge para o jovem, ele tenta mudar a palavra. Porque parece que ele não tem a lembrança de que pode estar entristecendo ao Cristo, ao Deus, a esse Deus que um dia ele conheceu. E aí vem a pergunta, será que ele conheceu mesmo, pastor? É possível que tenha conhecido, então tenha esfriado, desapegado? Ou a oportunidade é mais forte, como a mulher aqui poderia ter sido mais forte para José do que a lembrança e o amor por Deus? Porque o que me faz entender aqui é que José amava muito a Deus. E eu acho que se não tiver esse amor que aquece o coração, que é algo que muitas vezes eu tenho sentido falta na igreja que eu cresci, é ver referências, pessoas, cristãos que vibram. Por que a gente está fazendo tanto uso hoje de pessoas que já descansaram, como Billy Graham, como grandes pregadores? Cadê os grandes pregadores de hoje? Por que não estão em cima do púlpito vibrando como o Senhor fala lá? E hoje eu estava vendo uns vídeos seus, né? Não é o que você quer, é o que Deus manda e ponto. E se você tem algum problema, você vai brigar com Deus, mas você vai fazer isso com Ele, vai continuar com Ele. E por que a gente jovem hoje tem feito tanto uso de tantas coisas passadas, referências passadas, inclusive a história de José? Por que não pintar a nossa história? Né? Eu tenho certeza, aqui tem uma história viva, eu já ouvi muitas vezes o teu testemunho, a gente vai ter que ter outra oportunidade para o Senhor vir contar, né, de onde o Senhor veio, a sua família, já ouvi muitas vezes na igreja pedaços da estrutura emocional de sua família, sua mãe penteando o seu cabelo, já ouvi muitas vezes o Senhor testemunhando em igrejas, e tá aí, os jovens hoje vêm e é uma referência. Jacó olhava para José e via de alguma forma a mãe. José olhava para Deus e via o Deus que ele tinha que seguir. E as pessoas, quando olham para mim, para os jovens de hoje, têm visto a Deus, né? Eu tenho me perguntado muito, por que esse amor está esfriando tanto? Por que Cristo está deixando de ser o centro na vida dos jovens? Por que uma unha, por que um cabelo, uma roupa, um garoto, um programa, uma série está ganhando tanto espaço? É comunhão que falta? Né? Então, Cristo deixou de ser atrativo. A gente estava vendo lá a pregação do Bulhão, né? É o programa lá que ele fez e... Tá fazendo, aí, né? Tá fazendo lá na Espanha. E aí algo me chamou a atenção, que ele falando sobre relacionamento, né? E eu acho que a gente pode trazer também para o relacionamento com Deus, não só entre o marido e a mulher. Mas ele fala que quando a esposa ou o esposo desiste do casamento, o amor não acabou. Na verdade, ele nunca amou. Nunca existiu. Porque o amor é eterno. Então, mesmo, eu acho que com Deus talvez seja a mesma coisa, né? O jovem que diz que meu primeiro amor acabou, que não estou mais tão apaixonado por Jesus, vou me afastando aos poucos e tal, e troca Jesus por qualquer coisa, na verdade ele nunca amou a Deus. Não teve um encontro, pastor, Bom, será? Eu vejo uma controvérsia aí, e concordo de alguma forma, mas não totalmente.
o amor é alguma coisa que pode existir, mas também pode morrer. Se não for nutrido. Né? Se não for nutrido. Eu costumo dizer que o amor é uma plantinha que precisa ser regada. Então, se você não arregar, não tomar conta, não adubar, vai morrer. Né? Por mais que você ame, a Bíblia diz, você citou o exemplo do casamento, né? Minha esposa me ama e eu a amo. Agora imagina, eu começo a tratá-la muito mal durante uma semana, um mês, 2 anos, 5 anos, e de tratar mal eu começo a tratá-la como um objeto, 2, 3, 4, 5 anos. Ela continua me amando. Ela continua me amando. E daqui a pouco eu cometo uma violência, dou um tapa, um soco, isso e aquilo e tal, não sei o quê. Então perceba que o amor que um dia existiu, agora ele está não mais sendo alimentado. Da minha parte, eu não alimento o amor dela e, consequentemente, ela se retrai diante do meu posicionamento e o amor se esfria. Por que o amor se esfria? Por causa de atos que são praticados que causa esse processo de esfriamento. Esse afastamento. É por isso que o crente ele tem que ir à igreja, porque ele é afastado, é como uma brasa que se afasta da fogueira e tende a se apagar. E por que a gente está sempre junto? Por que a igreja é tão importante? Porque tem que estar junto, apoiando, ajudando, alimentando ali, um ajudando o outro, um apoiando o outro. Esse é um processo de alimentação saudável. A igreja oferece isso daí. Ah, não, eu posso ficar sozinho, mas sozinho você esfria. Então, quem disse que o amor esfria foi o próprio Cristo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Não significa que ele não existiu, mas significa que ele pode morrer. Mas vindo da parte de Deus, ele nunca deixa de nos nutrir. Olha só. Mas Deus é perfeito. Ele é amor. Para deixar de existir o amor por parte de Deus, Deus tem que deixar de existir, porque é a própria essência dele. Exatamente, okay? Mas o Senhor colocou algo interessante aí. O esposo amava e a esposa amava. De repente, o esposo começa a agir de uma maneira violenta. Primeiro, algo começou a acontecer que está tirando o olhar do esposo para a esposa e ele reage assim. Não, beleza. Agora, por que o esposo agiu do modo violento? Essa é a pergunta. Porque ele deixou de amar? Pode ser um monte de fatores. Ele foi educado de um modo truculento, ele só sabe entender essa linguagem. O pai foi grosso com ele, espancou a vida toda. Ou ele foi um garoto que foi abusado pelo tio, foi isso, foi aquilo. Tem uma história de vida por trás da personalidade de cada pessoa. Mas antes ele não agia assim, mas pastor. Esse amor não mas como que você não sabia que ele agia assim a partir do momento que a convivência começou a acontecer, que a coisa começa a se revelar? Ah, então o senhor tocou na palavra-chave. Você só conhece a pessoa a partir do momento que você vive com a pessoa. Então você tocou na palavra-chave, convivência, cai na rotina. Exatamente. E no relacionamento de um jovem com Deus, existe um momento da rotina, é o dia a dia, né? Sim, é a vida de Daniel, que aconteceu milagres pontuais, mas é a rotina, exatamente. É o padrão. Nessa rotina, será que nós jovens... Corre o risco de esfriar. E criamos muita expectativa da forma como Deus tem que viver nos suprindo, nos alimentando, fazendo milagres, porque a gente quer sempre um Deus que está em movimento. Por isso aquela história da oração, ai Senhor, cadê você? Aparece. Então, quando Deus para de agir de acordo... o bebezinho tem que tomar o leitinho. Parece que no início, quando a pessoa se batiza, é tudo novo. Eu gosto de pensar assim, ó. Tentando responder, talvez eu não consiga responder a sua pergunta, mas eu gosto de pensar a partir da etimologia da tentação. Você se propõe a servir a Deus, José. Aí os teus irmãos te tratam feito objeto, tentam primeiro te matar, depois eles te vendem. Você é um objeto. Então você foi rejeitado por aqueles que mais deveriam te proteger e lhe amar. Ok? E você sai com esse sentimento de casa. Escravizado, amarrado, você percorre 1.500 quilômetros sendo arrastado feito um animal, você chega desnutrido, você chega com sede, você chega com machucado, você chega sujo, você é colocado numa praça, você é vendido, levam você para casa, você antes estava vestindo uma roupa de príncipe, agora você está esfregando o chão na casa do Potifar. Então você poderia ter se revoltado, poderia ter... Cara, que Deus é esse e tudo mais. Então você percebe que entra em cena a tentação.
E eu não sei se você já reparou, mas normalmente, via de regra, uma tentação vem depois de uma provação. Com certeza. Né? Ou seja, tu comeu o pão que o diabo amassou, foi vendido, foi para o fundo do poço, virou objeto, vendido como escravo, tá esfregando o chão quando antes você era filhinho do papai. Ok? Aí vem o diabo. Foi uma prova, né? Aí vem o diabo. É isso aí que teu Deus faz contigo? Vale a pena ficar sendo fiel a ele? O próprio Cristo viveu isso no deserto. Eu tenho algo melhor para você. Aí oferece a mulher do Potifar. O que Olha manteve aqui, ele? O amor. você não foi amado até agora. Ninguém cuidou de você. Eu vou dar para você o amor que você precisa nos braços dessa mulher. Aí o que faz? É a tentação que vem dentro de um contexto de provação. De prova. Ou seja, aí servindo a Deus, você está comendo o pão que já amassou. Você não acha um time para jogar te liberando do sábado. Você começa a ter dificuldade financeira quando anteriormente você estava bem. Aí você começa a ter a aprovação do teu processo de fidelidade. Aí vem o inimigo e fala, aqui ó, eu tô te oferecendo aqui o Corinthians para você jogar. Esquece esse negócio de sábado, mano. Deus não tá te honrando, não tá te protegendo e tal. Ou seja, você tá... E foi bem assim mesmo, você, né? Foi São Paulo. Você tá vivendo um momento de prova quando você tenta ser fiel. E aí vem uma proposta. E te tenta. Ok? Para te tentar. O que é aquela proposta? É um lixo disfarçado de luxo. É isso aí. Mas tem a ver com a sua expectativa. Se você muito quer isso, então você pega... Não, tem que ver só com a sua... Todo mundo tem a mesma expectativa. Bem-estar e conforto. Mas você não queria um bem-estar? Você acha que o José queria passar pelo que ele estava passando? Então todo mundo quer um mínimo de dignidade. Então para você ter o mínimo... O José estava na vida indigna. O cara não toma banho. O cara não toma banho. O cara não se alimenta direito. O cara tá seminu. O cara tá com trapo sobre o corpo dele, o cara tá com fome, o cara tá com sede, o cara tá cabeludo, o cara tá horrível. Tá fedorento. Não tá fedorento, ele tá indigno. Todo mundo quer um mínimo de dignidade. Servindo a Deus do jeito que você tá, José, você está indigno. Só que tem gente que... Comigo você tem dignidade, eu vou te dar esse mulherão pra você, eu vou te dar privilégios e tudo mais. Então, você recebe uma proposta para se desviar do propósito. A gente tá indo... Você sempre fala uma frase muito legal, que Deus dá propósito, o inimigo vem com propostas, não é? Mais ou menos isso. Então, você tem uma dificuldade e, em função dessa dificuldade, lhe surge uma tentação. Aí, das duas, uma. Se você ceder à tentação, o propósito para o qual existia para você... Não vai acontecer. José não teria se tornado quem se tornou se ele cedesse às propostas que bateram à porta dele. Então você vê que o processo... O que manteve ele firme? O que manteve ele firme foi o temor a Deus. E o amor a Deus. E o amor. É nesse ponto que eu queria chegar. Que poderia ter se esfriado. Mas ele fez a escolha. Então, a gente tem um monte de coisa que pode esfriar o nosso amor a Deus. E principalmente as externas, a gente tem um câncer que bate à porta. Pode esfriar o meu amor a Deus. Mas José foi um baita exemplo desse. A gente tem o desemprego, mas o José, ele foi o exemplo. Ele teve todos esses motivos para usar como justificativa para ter o amor esfriado e ser infiel a Deus, mas ele se manteve. Sim, o amor foi se manteve porque a escolha preservou o amor. Se ele faz escolhas erradas, o amor que ele tinha seria deteriorado. Agora, ele faz essa escolha porque, de fato, ele tinha descoberto na palavra algo único. E a gente vê que quando as pessoas tinham um encontro com Cristo, a gente fala assim, um encontro, é porque foi aquele momento em que algo mudou na vida da pessoa. Então, as pessoas não mais abriam mão de Cristo. E quando a gente fala assim, nunca amou, não é na ideia de que não foi convencido, inclusive pelo Espírito Santo, de que até recebeu a semente, mas a gente vai para a parábola das sementes. De alguma maneira, essa raiz não se aprofundou. E quando bate o câncer, quando bate a doença... Tá, o que você está me dizendo então? Aí esmurece. Você está me dizendo que se uma pessoa cair, é porque nunca foi forte de verdade? Se uma pessoa... Exemplo... cair, mas se hoje o Vitor se afastasse do caminho de Deus, por alguma circunstância da vida, significa que ele nunca amou a Jesus, de verdade? Se ele caísse e permanecesse? Não. Porque assim, ninguém... Vitor está servindo a Deus, ok? Tá, mas ele pode sair aos poucos. Eu estou servindo a Deus. Se eu cair
E sair significa que o amor que eu tive não existiu, que eu professava não existiu, não foi sincero? Não, mas começou a esfriar. Mas se você cai... Isso na minha visão, né? Que é uma pergunta. Eu acho que ninguém sai da igreja do dia pra noite. Eu tô tirando por mim. Né? Eu percebo os momentos em que o meu coração... A pergunta é a seguinte. Deixa eu ser bem claro na pergunta. A pessoa que cai, ela cai porque nunca amou? Não, ela cai mesmo amando, porque o pecado tá aí, bate a porta. Esse é o nosso denominador. A queda, sim, mas... Eu acho muito taxativo você dizer assim, ó, quebrou, caiu porque nunca amou. Não, de jeito nenhum. Amou, mas a questão é a seguinte... Esfriou e você não vigiou. Aí pronto, eu queria chegar nesse ponto. Não alimentou. A vigilância, né? Quando eu digo do jovem hoje que está relativizando, que está cedendo constantemente, parece que falta algo para ele descobrir, até para ele lutar. Porque a gente é tentado, mas a gente tem que travar nossas batalhas. Né? Todos nós somos tentados, cada um em uma esfera. Mas até para você querer lutar para vencer a tentação, você tem que ter descoberto o outro lado pelo qual vale a pena lutar. E parece que tá muito fácil, parece que os jovens... Eu tô generalizando, sim, tá? Experiências superficiais geram crentes superficiais. Experiências profundas geram crentes profundos. Ambos precisam vigiar, porque sujeito à queda todos nós estamos. Com certeza. A vigilância constante é uma necessidade. Porque se simplesmente eu disser assim, se eu amo de verdade, eu nunca vou cair, é como se o meu amor me bastasse para que eu me sustentasse. Só que não é o meu amor que me basta, quem me sustenta é ele. Deus, né? É a bondade dele que me sustenta. No dia que eu me afastar dele, coisas erradas eu farei, porque a minha tendência é para o mal, a minha natureza é para o mal. Então, de maneira consciente, você tem que desejar estar com Cristo. É decisão. Independente de emoção. É emoção ao lado de decisão. O ser humano não é esse ser humano separado. Mas primeiro você decide, porque tem noite que a gente tá frio, não tá com vontade de orar. É decisão. Então a gente decide e a gente decisão. Perfeito. E eu você não tá com vontade de tomar remédio, você toma. Porque você precisa. Decisão. E porque você sabe que ele vai te fazer bem. Então, quando a gente fala desse encontro, eu acho que é nesse ponto que a gente quer chegar. É o encontro que fez com que o jovem, no mínimo, percebesse que ser de Jesus faz bem. Mas as lutas podem fazer com que ele esteja frio, mas ele tem que decidir. Veja o José, 17 anos de idade, o garoto tá com a testosterona explodindo, meu irmão. Explodindo. Desejo sexual à flor da pele. A mulher se manifesta para ele, ele não teve desejo, não teve vontade? Claro que sim. E parece que a tentação só vai no ponto fraco, né, Claro que sim. Todavia, ele toma uma decisão. Agora, para tomar uma decisão assim, você precisa estar forte. Para estar forte, você precisa estar em comunhão. Perfeito. Por que José venceu? Porque havia força nele mesmo? Não, porque a comunhão, a intimidade o manteve firme. Uma base forte. Se eu não tiver intimidade, eu não terei firmeza para tomar decisão. O que a gente diria hoje sobre comunhão para um jovem? Há pouco tempo eu fiz uma pergunta no auditório, até para um querido, um cantor, e como professora ali eu fiz para os alunos ouvirem. Existe um ritual? A gente sempre fala, né? Tem que acordar, fazer a lição da escola sabatina, ler a Bíblia. Existe um padrão, isso é benéfico? Beleza, existe um padrão entre aspas, mas esse padrão é genérico. Ele é uma pessoa única. Você é uma pessoa única. Eu sou uma pessoa única. Todos nós precisamos estudar a Bíblia. Só que como você assimila a Bíblia? Perfeito. Tem gente que assimila sentando e lendo. Tem gente que assimila a Bíblia ouvindo. Tem gente que assimila vendo um vídeo. Tem gente que assimila ouvindo podcast. Tem gente que meia natureza. Tem gente que no trânsito... Cara, é uma particularidade de cada um. Eu não posso apitar dizendo comunhão é isso. Você tem que achar a sua. Perfeito. Você tem que achar qual é o mecanismo que mais, horário, né? Que mais facilita para você. Aí tem gente que fala assim, não, é muito bom estudar só de manhã. É bom estudar de manhã, a mente tá fresca, descansada e tal, não sei o quê. Beleza. Mas, mano, e se você pode estudar só meio-dia? Você vai deixar de estudar? Se você pode estudar só à noite, você vai deixar de estudar? Mano... É uma individualidade que você precisa descobrir. Qual é o seu processo de comunhão. E é uma comunhão que não se limita ao momento em que você lê. É o dia inteiro.
É uma você continuidade, conversando, né? você pensando, não se abranja. É igual ao adorador. O adorador não é um ato num culto. Aí eu sou adorador porque eu vida estou de adoração, cultuando. né? Mas é o dia inteiro como adorador, né? A semana toda, não é só no sábado. O processo de comunhão, você tem que achar o seu processo de comunhão que melhor lhe adapta. Quer comais, quer bebais, né? Exatamente, vai nesse processo e você aí descobre. Passa muito por uma questão também que eu acho que é uma palavrinha que é muito forte também para nós hoje, que é a questão da prioridade. Porque assim, a gente fala assim dos horários, tem gente que vai ter horário melhor à noite para estudar, vai assimilar melhor e tal. Mas a Bíblia menciona alguns textos que falam sobre a questão ali no Salmo, buscar por pela exemplo, manhã. buscar pela manhã, né, e tal. Como você disse, a mente está mais fresca, né? Está mais fresca. Para assimilar, para entender, para ouvir a voz de Deus. Menos E hoje problema. tem muitas pessoas que dão desculpas para não ter esse momento de comunhão com Deus, com a palavra, com uma oração, como estudo da lição. prioridade, né? Porque dizem que tem muita coisa para fazer durante o dia. Tem que acordar cedo, tem que trabalhar, pegar ônibus e tal, e treino, não sei o quê, enfim. E aí vão dando desculpas, como José não deu. E aí a gente está mencionando isso aqui porque nós somos jovens e todos nós aqui poderíamos ter diversas desculpas para ser infiel a Deus. Eu, por exemplo, podia dar várias desculpas para ser infiel a Deus. Dizendo, não, eu não vou abrir mão do meu salário no futebol porque eu tenho que sustentar minha família. Só sei fazer isso, acabou. E o que há de indigno nisso, né? Não é uma boa justificativa para ser infiel. Mas o que eu percebo é que às vezes está faltando a prioridade. O cara que acorda às 5 horas da manhã, eu sei que é difícil, não é fácil, né? A pessoa que tem que acordar 5 para sair 4h30, não sei. E aí o cara tem que acordar antes, né, para ter um momento de comunhão com Deus, ali para ter como prioridade, né, ele se fortalecer, porque assim, eu na minha experiência, é uma opinião minha particular. Quando você vai ali para Efésios e percebe a armadura de Deus, a oração, e o cara sair para esse mundo sem uma armadura, para mim é loucura. Verdade. Eu como jovem, eu não tenho coragem de sair de casa sem vai pra orar. guerra sem armadura, né, mano? Não faz sentido, né? Então, assim, como é que você vai sair de casa sem pedir a proteção de Deus, dos anjos, sem ler a palavra, ler, orar, né? Enfim, aprender um pouco mais. Ler uma meditação, um vídeo, o pessoal tem que procurar um espaço dentro do seu processo de individualidade para encontrar esse espaço. Né? Agora, eu também concordo, claro, tem gente que tem mais facilidade de assimilar à noite, não sei, né? Tem outros que pela manhã, mas eu acho que a prioridade é uma palavra que ela tem que se encaixar nesse processo de vida de todo ser humano, principalmente em relação à vida espiritual, né? Porque senão a gente vai ficar vivendo dando desculpa, né? E aí, na verdade, o espaço que Deus deveria ganhar na nossa vida, que é buscar primeiro a Deus, depois as outras coisas serem acrescentadas, nós não vamos ficar sempre barganhando, trocando. Não, mas o meu trabalho primeiro, é o filho, que é a coisa com a casa, né? Aí depois o que sobrar é para Deus. Aí, peraí. Não, a atitude do crente quando levanta, a primeira coisa que ele faz é orar. Isso aí é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Perfeito. Agora, vai dar tempo de eu fazer 1 hora de leitura da Bíblia, meia hora, se eu tenho que sair 4h30 da manhã? Bom, então você vai pegar o seu ônibus em direção ao seu trabalho, vai lendo a Bíblia no ônibus, vai escutando, vai fazendo alguma coisa, no intervalo do almoço, prioridade, né? Almoça, faz a sua lição. Eu já tive que trabalhar, eu já trabalhei em firma que tinha que sair às 4h30 da manhã, 4 horas da manhã, levantava com sono danado, e eu dormia no ônibus até chegar ao trabalho, chegava ao trabalho ali, trocava de roupa rapidinho, 10 minutos antes de começar a trabalhar, e fazia minha lição. Aí na hora do almoço, tinha 1 hora de almoço, comia em 15, 20 minutos, na hora do almoço continuava ali o estudo direitinho, no cantinho. Prioridade. E aí você acha o tempo dentro do seu escopo do dia. Você acha, Quando né, você quer, você acha. Por questão de prioridade, né? Eu tenho vivido assim, cada um tem vivido sua experiência, mas ontem eu tava na varanda lá com meu esposo e eu tava deitada na rede ouvindo um louvor e tal, e eu vi o Espírito Santo me chamar pro quarto, vem pra cá, vem falar comigo, né, na minha relação com Deus. E eu tentei ficar ali, porque eu queria ficar com o esposo, mas eu falei, eu vou ter que subir. Ele vai pra onde? Eu fiz, vou aqui conversar com o Papai do Céu. E sabe por que eu tô relatando isso? Porque quanto mais a gente vai dando prioridade às coisas de Deus, mais a gente vai percebendo que essa vontade vai fluindo. Ele vai nos dando mais e mais vontade de estar com Ele. Sim. Então, até a gente impor o tempo que a gente vai ficar com Deus. Vai ser 2 horas, vai ser 1 hora. É como aquele marido que impõe o dia que vai estar com os amigos ou com a mulher. Né? Tudo tem que ser muito natural, mas tem que ser com a plena consciência de que se você não tiver tempo com Deus, você como cristão vai murchar.
E Vai antes eu morrendo. ficava 10 minutos, 20 minutos. Hoje eles sabem, né? Se eu não fico pelo menos quando acordo ali 2 horas com Deus, para mim não é nada. Mas isso é uma relação, como você falou, muito pessoal. Então, hoje, em qualquer lugar que eu estou, eu tenho muito mais prazer em pegar o celular e ler uma meditação nova, porque para mim é algo a mais sobre Deus, do que simplesmente ficar olhando para a TV e vendo programas seculares. Então, isso é algo pessoal, isso é algo que deve ser desenvolvido em cada indivíduo, mas com o pressuposto de que sem comunhão, sem estar ligado à videira, nós não produzimos fruto, né, pastor? É E vai exatamente. morrendo, né? Preste atenção numa coisa aqui, que eu acho que a gente está indo bem aqui já para o fim dessa conversa. Pastor Dudu, tem muita coisa que a gente tinha que explorar mais, mas a gente vai ter que te trazer mais vezes aqui. Agora, algo que me chama a atenção, porque eu tenho ouvido isso de algumas pessoas, é a expectativa que parece que elas criam na resposta de Deus sobre um milagre imediato, sobre uma necessidade pontual. Então parece que a vida cristã, nossa, eu gosto de generalizar para não falar de grupo, parece que está resumida a orar para a realização de um milagre específico. E quando ele acontecer, aí a gente vê como continua. O que é muito contraditório é o que você falou, de uma vida perene. E quando o Vitor soube lá do acidente da Chapecoense, nós tivemos, o presente de Deus de nos revelar o final de um caminho que ele queria muito tomar. Nem todo mundo tem essa oportunidade de ver o final de um caminho que você queria muito seguir. E quando Deus nos revelou aquilo ali, aquele acidente, foi muito forte na época, mas foi como um selo, assim, um lembrete para que a gente nunca mais esquecesse, tá? Vocês nunca mais reclamem, porque esse era o final e eu desviei. Então, o que vier é lucro. E muitos jovens, eles não vivem essa realidade porque Deus é soberano e ele simplesmente não mostra como seria o final. E por não mostrar, eles precisam viver como José, crendo e confiando no poder de uma única vez Deus ter falado. Mas esse fato de Deus não realizar aquele milagre, aquele casamento, aquele parceiro, aquela profissão, aquilo que ele tanto quer, que ele resume de repente a religião, porque ele quer aquilo. Parece que isso é um dos principais motivos de fazer o jovem ir murchando, porque o milagre não aconteceu, né? Muito boa a sua colocação. Eu tenho dito por aí, por onde eu prego, uma coisa que não é muito popular. E a minha ausência de compreensão do evangelho me leva a esse posicionamento que você acabou de colocar. Jesus, ele não morreu, ele não veio nesse mundo para resolver o meu aluguel. A vinda de Cristo aqui não foi para resolver o meu namoro, o meu noivado, o meu casamento. O sacrifício de Jesus não foi para eu passar no vestibular e nem para curar o meu câncer. Jesus veio aqui para fazer propiciação pelos nossos pecados, diz Romanos. Amém. Propiciação. Existia uma ira na direção da raça humana que por conta do pecado nós morreríamos. Ele veio aqui para assumir essa consequência, para que ao invés da morte eterna, o maior de todos os problemas do pecado, ele me propusesse vida eterna, a maior de todas as soluções. O que Cristo veio fazer aqui na Terra é muito bem claro. Ele veio para me proporcionar esperança da vida eterna nessa transitoriedade da vida. Amém. Isso é o Evangelho. O que vier além disso é lucro. Ele é o dono da prata e do ouro, ele pode me dar dinheiro? Pode. Ele pode me dar sucesso na empresa? Pode. Ele pode curar o meu câncer? Pode. Mas isso não é a prioridade de Deus. Isso está muito claro na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as dívidas, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. 7 pedidos relacionados a cunho material, só um, e o essencial, o pão. Não é $1 milhão, não é uma BMW do ano, não é uma casa na praia, ele pediu o básico. Todos os restantes 6 pedidos direcionados ao reino.
Por quê? Porque aqui é só passagem, é só transitoriedade. A minha ausência de compreensão adequada do evangelho reduz o evangelho ao emprego. Reduz o evangelho ao pagamento do aluguel. A cura. Reduz o evangelho à cura. Ele não vai curar todo mundo. É um Jesus garçom, né, pastor? É tipo assim, você está no self-service e você escolhe o que você quer no banquete de Deus. Não rola isso. Não rola isso. Filho, eu vou te dar a minha salvação. Com cura ou sem cura, com emprego ou sem emprego. Eu vim aqui para resolver esse problema. Mas algumas igrejas têm esse cardápio, né, pastor? Sim, as igrejas funcionam com pare de sofrer, com venda de cura. E as igrejas, elas criam em você um complexo de culpa. Porque, tipo assim, Deus ele vai curar você. Se você não foi curado porque você não teve fé. Então agora o problema é meu. Cara, eu não tenho fé suficiente, eu não presto mesmo, eu não valho nada, eu não consigo acreditar no poder de Deus. Mas onde que está a promessa de que todo mundo vai ser curado? O próprio Cristo não curou todos quando esteve aqui na Terra. Estratégia demoníaca, o Paulo viveu na Terra com espinho na carne e não foi curado e provavelmente tratava-se de um problema de vista. Então, que papo é esse que o indivíduo vai viver? Tudo Deus vai te dar. Então, Deus agora está aqui para suprir todos os meus mimos, tudo o que eu quiser e tal. Não funciona assim. Pode dar, né, pastor? Mas ele sabe o que ele deve tem as dar. prioridades dele. Ele tem as prioridades. E ele tem sabe. coisas que ele não pode me dar, porque se ele me der, você eu me perde perco. Perder, com certeza. Verdade. Eu me perco. É verdade. Eu queria mencionar esse texto bíblico de Hebreus aqui no capítulo 8, que eu acho que talvez tenha sido isso que aconteceu com José, embora ele não tivesse acesso à palavra escrita, né, pelo pai. Mas aqui, a segunda parte do verso 10, diz que depois daqueles dias, diz o Senhor, também, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, né? Eu acho que aconteceu isso com José, né? Com certeza. Isso é a nova aliança. A palavra inscrita mais do que tá no na coração. tábua, tá no coração. É isso. Hoje a gente vai finalizando o podcast de uma maneira bem diferente. Hoje, quem vai olhar para a câmera ali e abençoar esses jovens de todas as idades é o pastor Dudu, o pastor Eduardo Batista. Antes, eu quero deixar uma palavrinha com vocês que estão nos assistindo. E eu achei muito forte isso que o pastor falou sobre a oração, sobre a forma como Cristo nos ensinou a orar. A gente sabe que a oração é a respiração da alma. E se você não ora, se você não se comunica, se você não fala com Deus, então talvez Deus já não esteja sendo alguém para você. Se Deus é alguém, você precisa falar com Ele, você precisa abrir o coração. E o meu desejo aqui, em nome do Pode Crer, é que, sendo jovem, sendo idoso, sendo criança, que ao abrir o coração a partir de hoje, você abra pedindo primeiro as coisas do reino. Foram 6 pedidos para as coisas do reino dos céus e uma única coisa para o que diz respeito à terra, e mesmo assim foi o pão. O pão material, porque Cristo é o pão que alimenta a fome da alma, não é? Pão da Ele vida. é o pão que desceu do céu. E o meu desejo como jovem, sim, para você é que você peça hoje a Cristo as coisas do reino dos céus e faça prova. Porque, na minha experiência, Deus tem sido muito rápido nas respostas concernentes à questão espiritual. E nas questões materiais, Ele tem dado uma boa sala de espera para a gente, não é, amor? Tem dado o pão. Mas esse Pode Crer hoje foi feito na intenção de te lembrar que é possível ser fiel a Deus. E que ainda que você já tenha tido um encontro com Cristo e que ninguém esteja te compreendendo, que você esteja no chão, que você tenha caído, que você tenha tropeçado, nós não estamos aqui para julgar quanto ao seu amor por Cristo. Mas nós estamos aqui para te ajudar, para caminhar junto e para ver você ser levantado, para viver esse amor que um dia te encontrou. E que você faça isso como José, sendo firme, seguindo o seu propósito, ouvindo a palavra de Deus e tendo certeza que Ele está com você. Esse é o nosso desejo como programa, como Pode Crer, e eu creio que esse programa vai fazer diferença na sua vida, não é, Vitor? Com certeza. Que Deus abençoe a todos e que em breve possamos compartilhar aí novas mensagens, novos convidados. Vai ser um prazer estar novamente com vocês.
Amém. Mas a gente vai ter que trazer o pastor Dudu aqui mais vezes, achar um espaço nessa agenda super lotada. Verdade. E com certeza o Espírito Santo vai conduzir para isso. Eu creio, pastor, que Deus tem planos que vão além do que a gente pensa. Nós nunca planejamos estar aqui com um programa, com um podcast, nunca, nunca, nunca. Mas estamos aqui, né? E a nossa intenção é, de alguma maneira, exalar essa necessidade de crer em Deus, porque crer em Deus muda todas as coisas. E o Senhor não veio por acaso, e eu creio que o Senhor voltará. Então, nessa primeira oportunidade, olha para aquela câmera ali, deixa uma mensagem de bênção de um homem que sim tem sido uma referência para a juventude, na alegria, na firmeza, na dureza, na exortação, mas sobretudo na forma como tem vivido, né? Ninguém se mantém tanto tempo no ministério crescendo porque Deus tem te honrado à toa. São mais de 200 mil seguidores e isso mostra que a mensagem está sendo relevante, não agradável, porque a sua palavra é dura. E eu louvo a Deus quando eu vejo um pastor falar duramente. Então, olha para essa câmera aí, abençoa as pessoas, os jovens, e transfere essa bênção que eu creio, na transferência da bênção de alguém que é ungido e que é chamado por Deus. Obrigado por você ter assistido o programa até aqui, espero que tenha sido bênção para a sua vida. Esse era o propósito da existência dessa programação. O Pode Crer permanece aí como uma luz a iluminar a internet, mostrando a direção do caminho que, embora estreito, é o único que conduz à vida eterna. Amém. É possível viver a plenitude da vida cristã, é possível viver na presença de Deus tal qual José. José é um caso que deu certo dentre muitos que podem dar certo como você. Amém. Assim como José tomou a sua decisão, a gente precisa tomar uma decisão todos os dias de colocar Deus em primeiro lugar. Como o Vitor citou o texto bíblico, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as coisas sejam acrescentadas. E eu termino no foco de José, que ele tinha tudo para se vingar de quem mal lhe fez. Ele teve a oportunidade de se vingar da mulher do Potifar, porque ele virou o governador de toda a terra do Egito e ela era serva dele a partir de então. Os irmãos estiveram diante dele, ele teve a oportunidade de se vingar de cada um deles, mas não o fez, porque ele enxergou por trás de todas as coisas um propósito maior. O propósito, de acordo com Paulo, é que possamos refletir a imagem de Cristo. Então, experimente esse propósito de Deus para você, na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza, na fartura ou no meio da escassez, que você reflita a imagem de Cristo. No trânsito livre ou no engarrafamento, empregado ou desempregado, que você reflita a imagem de Cristo. Com casa própria ou com casa alugada, que você reflita a imagem de Cristo. Com roupa nova ou com roupa velha, que você reflita a imagem de Cristo. Casado ou solteiro, reflita a imagem de Cristo. É o propósito. Ainda que estejamos no Egito, vamos refletir a imagem de Cristo. É possível isso. E se isso acontecer na nossa vida, vamos estar cumprindo a missão de Deus para nós, que é sermos sal da terra e luz do mundo. Que na sua casa você reflita a imagem de Cristo, no seu trabalho, na sua escola, por onde você estiver, que o mundo veja que não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. Amém. Amém.